Muito bom dia, prezados amigos telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era está de volta neste sábado. O programa Nova Era ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, também de Divinópolis. O programa Nova Era ele é um programa espírita. Ele é feito para você, amigo espírita e não espírita. Nós estamos aqui nesse sábado para mais uma transmissão de um assunto muito importante. Hoje em dia se ouve muito dizer que Jesus Cristo foi o nosso Salvador. Não seria melhor dizer que ele foi educador, libertador das almas? Porque Jesus Cristo Salvador é um tanto estranho, né? Tem alguém correndo perigo aí? De quem e do que? Fatos ou fake news? Jesus Cristo, para você, amigo telespectador da TV Candidez, é Salvador ou educador e libertador? Vamos ver. Este programa é espírita e ele tem a função de trazer a todos vocês a desmistificação desse equívoco em que religiões tradicionais têm Jesus unicamente como Salvador. Nossa bibliografia é o livro Caminho da Luz e o livro Obras Apóstolas. Quem é Jesus Cristo para o Espiritismo? Boa pergunta, né? Jesus Cristo teve e deve representar para todos da humanidade um modelo e guia de perfeição que Deus ofereceu aos homens para a sua redenção e sua resignação espiritual. Nascimento de Jesus Cristo para todos nós da humanidade deve significar esperanças de dias melhores, oportunidade de crescimento espiritual, vida em abundância, fé no futuro, a redenção de toda a humanidade. No princípio, ele era verbo, o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não quer dizer que era o próprio Deus, não, mas era Deus como sendo co-criador em plano maior. Ele estava no começo com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que fez, não fez sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E o verbo foi feito carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, qual a que o Filho único havia de receber do Pai, e ele, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós não reconhecemos a sua glória. Nós o ignoramos, como ignoramos ele até hoje, muitos de nós, que ainda não aceita Jesus. Jesus Cristo, libertador e educador. Vai ficar mais fácil. Vai ficar mais criterioso aceitarmos ele como libertador das almas, como educador das almas, e não como salvador. A ideia de salvador não passa sequer de um dogma imposto pela própria igreja, a fim de defender outros dogmas, o do céu e do inferno, tá? Colocando seus seguidores na obrigatoriedade de aceitar e respeitar os preceitos da própria igreja, mantendo a fidelidade no sistema vigente e dogmático, verdadeiro processo de alienação, a fim de não perder os seus fiéis. Então, enfiar a goela abaixo nossa a ideia de que Jesus Cristo era Salvador. Salvador, nosso Salvador, nos salvar do quê? Nos salvar de quem? Vocês estão correndo risco de quem? Estão correndo risco do quê? O máximo que pode acontecer com vocês, comigo, é da morte. Mas a morte do corpo físico. E nós sobreviveremos à morte desse corpo. Nós somos imortais. Então, você está com medo de quem? Você está com medo do quê?
Então alguém tem que te salvar. Tem que te salvar por você. Você não dá conta de se libertar. Você não dá conta de realmente de buscar a sua libertação espiritual. Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Então, se eu tiver um Salvador, eu não preciso fazer nada. Basta eu sentar, cruzar os braços e que Jesus vai fazer por nós o que ele não fez e nem fará. Tá? Como está demonstrado pela doutrina espírita que o céu e o inferno não são lugares geograficamente estratificados, e sim um estado de consciência de que nos encontramos. Por quê? Por que então temer? Por que então ter medo? Se o inferno e o céu não existem no sentido teológico, tá? Conforme as religiões tradicionais colocam, e se o céu e o inferno é um estado de consciência, para que ter medo? Para que eu preciso de um Salvador? Para mim cruzar os braços e alguém fazer por mim? Não, peraí. Aí não funciona. Né? A lei da ociosidade não funciona. A lei do trabalho funciona. Então, as ameaças que a própria igreja coloca como fogo do inferno, do demônio, na forma de um dogma, impondo sem argumentações, volta contra ela mesma. Uma vez que hoje não se aceita mais essas ideias dogmáticas. Tá? Então, meus amigos, eu não preciso de um Salvador. Vocês também não precisam. Viu? O que nós devemos fazer é evoluirmos, é progredirmos no intelecto, na moral. Jesus Cristo é o nosso libertador. Ele nos trouxe a sua mensagem de libertação, o seu santo evangelho. É a nossa libertação espiritual. Ele é educador, porque ele nos trouxe a sua pedagogia, a educação através do seu santo evangelho. Nos trouxe a educação, a proposta educadora. Então, ele é educador. Ele é libertador das almas aflitas, sofredoras, e não salvador. Então, a realeza do Cristo é muito importante. Conhecemos um pouco a respeito da sua genealogia. Está lá no livro A Caminho da Luz, na introdução. Só Jesus não passou pelo caminho dolorosas raças, subjetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio, nas suas mãos misericordiosas, repousa os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra de ressurreição e da justiça, da fraternidade, da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema cosmogônico, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus, Pai Criador, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria em ignição do planeta. Jesus Cristo foi escolhido pelo Senhor do Universo, Deus Pai Todo-Poderoso, para ser um dos construtores do sistema solar, Terra, trabalharem na elaboração e na formação do sistema solar e do planeta Terra. A sua segunda vinda foi quando ele decidiu a vinda dele pessoalmente à face da Terra, presencialmente, trazendo à família humana a lição imortal do seu santo evangelho de amor e de redenção.
Quando ele chegou aqui, através de José e Maria, filho do homem, mas também filho de Deus, trazendo a sua realeza espiritual e a sua realeza como homem, vivendo entre nós durante 33 anos, testemunhando a verdade. Jesus Cristo foi eleito pelo Senhor do Universo para trabalhar na formação do planeta Terra, juntamente a uma pleiade de espíritos superiores. Então, ele não poderia ter encarnado aqui antes de tudo, tá? Ele só teve aqui uma existência fisicamente. Ele esteve primeiramente quando a Terra realmente se desprendeu da nebulosa solar. E sua segunda vinda foi quando realmente ele veio pessoalmente. Então, o Natal, ele significa essa vinda dele, o seu nascimento. É muito significativo para todos nós o Natal, tá? O nascimento de Jesus Cristo para todos nós, da humanidade, deve significar esperanças de dias melhores, oportunidade de crescimento espiritual, vida em abundância, fé no futuro, redenção da humanidade. Que o nascimento de Jesus Cristo tenha muito mais significado do que a sua paixão, do que a sua morte, do que a Páscoa, que é a sua ressurreição. Porque a sua vinda para nós que é importante. Porque a sua vinda significa a vinda do seu legado, do seu santo evangelho que veio até nós para nos libertar, para nos educar, para fazer com que nós possamos evoluirmos espiritualmente. Então o Natal é muito significativo para todos nós. Porque Natal significa vida nova, esperança de dias melhores, vida em abundância. É a fé no futuro, é a redenção da humanidade, é a oportunidade de resignação, é a oportunidade de nós sairmos dessa condição de um mundo de expiação e provas. Há uma oportunidade, um mundo de regeneração, há um mundo ditoso, há um mundo celeste. Então, para nós, a vinda dele é muito significativa, é mais do que a sua morte, a sua paixão, é muito mais do que a sua ressurreição. Tá? Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque ele é caminho a ser seguido, ele é modelo, ele é guia. E coloca, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Olha que coisa bonita. É assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos sim, meus amigos, buscarmos essa presença do Cristo que já é em nós. Só que nós não o percebemos. Salvador, mestre e educador, com qual você fica? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas o Cristo vive em mim. Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Para nós, os espíritas, vemos Jesus redivivo. Já o descemos da cruz há mais de 2000 anos. Ele não está mais pregado no madeiro. Nós o procuramos dentro de nós mesmos, em espírito e verdade, pois representa a nossa libertação espiritual, como dizia Paulo de Tarso. Jesus Cristo, ele é mestre, ele é libertador, ele é educador das almas, ele não é salvador. Ele não veio aqui salvar ninguém. Portanto que ele disse, aquele que quiser se salvar, tome sua cruz e venha. Então, aquele que quer se libertar, tome, aceita os seus sofrimentos, resignam, certo? Pela redenção e vem. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus Cristo, ele é mestre, porque ele é educador.
E sua mensagem é a mensagem da libertação espiritual de todas as criaturas que sofrem, que padecem nesse mundo de expiação e provas. O planeta Terra aloja no seu bojo este mundo. Disse Jesus Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, que busquemos Jesus. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então, se nós cremos nele, ele é a prova da imortalidade. Quando ele demonstrou, através de todo aquele fenômeno da transfiguração, isso, em que ele se apresentou e transfigurou diante dos 3 apóstolos, e ali apareceu Moisés e o grande Elias, isso, a gente vai ver aqui que ele é a prova dessa imortalidade. Porque ele é a luz do princípio, nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Tá? Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Estão vendo? Coisa importante. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade, da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo, à destruição, pois ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele já está aqui desde o começo de tudo. Quando este planeta foi formado, ele já estava na condição de um dos construtores majoritários do planeta, do sistema solar. Portanto, que foi oferecido por Deus como sendo o modelo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para servir de guia, certo? Então, por isso que ele foi oferecido o tipo mais perfeito para nós segui-lo, porque modelo é para ser imitado e guia é para ser seguido. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as decepções, todas as dores físicas, perdas de entes amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhes mitiga o amargor. Foi isso que levou a Jesus dizer: vinde a mim todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos filhos, e aos filhos de Deus, os homens aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo ele é leve, e a lei é suave, pois que apenas impõe a todos nós como dever o amor e a caridade. Então, Jesus Cristo, na verdade, ele não operacionalizou os milagres. Ele não fez milagre. Ele veio aqui para testemunhar a verdade, para viver a verdade. Ele viveu a verdade. Ele é o nosso mestre, o nosso educador, o nosso libertador. Tá? Então, supostos milagres que Jesus Cristo não operacionalizou, segundo a tradição igrejeira, não pode provar a sua divindade. Certo? O que prova a sua divindade são as suas palavras,
tá? As suas palavras, sim, esta prova a sua divindade. Porque aqui ele esteve, aqui ele testemunhou, aqui ele vivenciou. Na verdade, ele quase que não pregou, exceto no sermão da montanha. Foi que ele pregou. Mas o resto ele vivenciou, ele comprovou, ele deu testemunho da verdade da qual ele era portador. Porque ele próprio é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então, meus amigos do programa Nova Era, da TV Candidez, é com muita alegria que o programa Nova Era, nesse sábado, trazendo para vocês, né, de que Jesus Cristo, na verdade, ele esteve entre nós aqui durante 33 anos. Ele nos ensinou o verdadeiro caminho de nossa libertação espiritual. E nossa libertação espiritual só se fará segundo os preceitos do seu Santo Evangelho. Uma vez que nós possamos viver o Evangelho por ele trazido aqui, testemunhado, nós teremos a nossa libertação espiritual. Estaremos aí realmente demonstrando de que ele não é Salvador. Tá? Eu não preciso ser salvo. Vocês não precisam ser salvos. O que nós precisamos fazer é viver. Ele disse, a cada um segundo as suas obras. Ele não disse, cá comigo, deixa que eu faço, que eu vou salvar vocês. Certo? Ele não falou isso hora nenhuma. Alguém arranjou isso aí. Alguém arrumou esse dogma. Alguém enfiou a nossa goela abaixo esse dogma. Para que alguém quisesse que nós ficássemos presos aos dogmas, tá? De um poder temporal que está ruindo em suas bases. Tá? Então, por isso que Jesus não pode ser visto ou encarado como Salvador. Né? Como a igreja colocou, que fora da igreja não há salvação, tá? A doutrina espírita fala diferente. Fora da caridade não há libertação. Não é salvação, não. Fora da caridade não há libertação. Libertação de quê? Do sofrimento. Libertação da ignorância. Ignorância é a causa dos sofrimentos, de nossas dores. Então, fora do amor, fora da caridade, não haverá nossa libertação. E a nossa libertação espiritual, ela se fará a partir do momento em que eu e vocês viverem o Evangelho de Jesus, o seu legado. Portanto, que eu tenho Jesus como educador, como libertador de todas as almas sofredoras. Meus amigos, o programa Nova Era despede de vocês esse sábado, agradecendo a audiência de todos vocês por estar conosco mais uma vez neste programa Nova Era. Que nós possamos com vocês aí, fazermos com que a gente possa entender essas colocações em que as narrativas bíblicas às vezes nos deixam muito presos ainda aos dogmas religiosos, certo? Em de que nós possamos buscar o esclarecimento fundamentado em princípios científicos, em princípios filosóficos, o que é a doutrina espírita. Não estamos aqui criticando nenhuma religião, nenhum outro conceito. Nós estamos aqui para esclarecer, para trazer a lume, certo? Para desmistificar essa ideia de que ele é Salvador. Então, finalizando, tenhamos Jesus como sendo o nosso educador, o nosso grande libertador dos nossos sofrimentos, de nossas dores. Que tenham todos vocês um bom sábado, um bom final de semana, repleto de muita luz, de muita paz. Bom final de semana para todos. Fiquem com Jesus. Obrigado. Mensagem de Eurípides de Barçanufo. Irmãos queridos, diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, face a essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros,
frente aos embates que o país atravessa, nós, os seus companheiros, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem e de estímulo. Estamos irradiando-a para todas as reuniões mediúnicas que estão sendo realizadas neste instante de norte a sul do Brasil. Durante vários dias estaremos repetindo a nossa palavra a fim de que maior número de médiuns possa captá-la. Cada um destes que sintonizar nesta faixa vibratória dará a sua interpretação, de acordo com o entendimento e a gradação que lhe forem peculiares. Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem nesta campanha. Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo, de descrédito e de desalento é tão grande que, mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando realizar algo de construtivo e útil para o país, em qualquer nível, vêm-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. É preciso modificar esse clima espiritual. É imperioso que o sopro renovador de confiança, de fé nos altos destinos de nossa nação, varra para longe os miasmas do desalento e do desânimo. É necessário abrir clareiras e espaços para que brilhe a luz da esperança. Somente através de esperança conseguiremos de novo arregimentar as forças de nosso povo sofrido e cansado. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé. A fé no nosso futuro, a certeza de que estamos destinados a uma nobre missão no concerto dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa incúria podem retardar. Responsabilidade nossa, tarefa nossa. Estamos cientes de tudo isto e nos deixamos levar pelo desânimo, este vírus de perigo inimaginável. O desânimo e seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo andam juntos e contagiam muito sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. São como cupim a corroer no silêncio as estruturas. Não raras vezes, insuflado por mentes em desalinho, por inimigos do progresso, por agentes do caos, esse vírus se expande e se alastra por contágio, derrotando o ser humano antes da luta. Diante desse quadro de forças negativas, tornam-se muito difíceis quaisquer reações. Portanto, cabe aos espíritas o dever de lutar pela transformação deste estado geral. Que cada centro, cada grupo, cada reunião promova nossa campanha. Que haja uma renovação dessa psicosfera sombria e que as pessoas realmente sofredoras e abatidas pelas provações encontrem em nossas casas um clima de paz, de otimismo e de esperança. Que vocês levem a nossa palavra a toda parte. Aqueles que possam fazê-lo, transmitam-na através dos meios de comunicação. Precisamos contagiar o nosso movimento com estas forças positivas, a fim de ajudarmos efetivamente o nosso país a crescer e a caminhar no rumo do progresso. São essas forças que impelem o indivíduo ao trabalho, a acreditar em si mesmo, no seu próprio valor e capacidade. São essas forças que o levam a crer e lutar por um futuro melhor. Meus irmãos, o mundo não é uma nau à matroca. Nós sabemos que Jesus está no leme e que não iremos sossobrar. Basta de dúvidas e incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. Sejamos solidários, sim, com a dor de nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Temos o dever indeclinável de fazê-lo.
sobretudo transmitindo o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona, mas também que a solidariedade exista em nossas fileiras, para que prossigamos no trabalho abençoado, unidos e confiantes na preparação do futuro de paz por todos almejado. E não esqueçamos de que, se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho se este Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. Eurípides Barçanufo. Mensagem recebida no Centro Espírita Jesus no Lar, pela médium Solir Caldas Schubert.